Hoje vamos conhecer a história de um dos primeiros seguidores de Jesus. Um homem que, apesar de não ser tão mencionado quanto Pedro, teve um papel fundamental no evangelismo e na expansão do cristianismo. Estamos falando de André, o pescador que se tornou um apóstolo de Cristo e dedicou sua vida a levar outras pessoas ao Messias. Ao longo deste vídeo, vamos descobrir quem foi André antes de conhecer Jesus, seu chamado, suas experiências ao lado do Mestre e, por fim, seu legado e martírio. Prepare-se para uma história inspiradora de fé, coragem e compromisso. Antes de ser um seguidor de Jesus, André era um simples pescador, assim como seu irmão Simão Pedro. Ele nasceu na cidade de Betsaida, localizada às margens do Mar da Galileia, e cresceu aprendendo o ofício da pesca com seu pai, Jonas. Um detalhe importante sobre André é que ele era um homem de coração inquieto e buscava a verdade. Por isso, antes de conhecer Jesus, ele já era discípulo de João Batista, o profeta que preparava o caminho para o Messias. Foi ouvindo a pregação de João Batista que André teve sua primeira experiência com Jesus. O Evangelho de João nos conta que André e outro discípulo estavam com João Batista quando viram Jesus passar. João apontou para ele e disse: "Eis o Cordeiro de Deus." Ao ouvir isso, André não perdeu tempo e foi atrás de Jesus. Ele perguntou: "Rabi, onde moras?" E Jesus respondeu: "Venham e vejam." Aquele encontro mudou a vida de André para sempre. Ele passou o dia com Jesus e, ao final, estava convencido de que havia encontrado o Messias. E o que ele fez? Correu para contar a seu irmão, Simão Pedro. Essa é uma das marcas da vida de André. Ele sempre levava outras pessoas até Cristo. Graças a ele, Pedro conheceu Jesus e se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Mais tarde, Jesus passou pela margem do Mar da Galileia e viu André e Pedro pescando. Foi então que ele os chamou definitivamente para segui-lo. "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Mateus 4:21. Sem hesitar, eles deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. André sempre foi um evangelista. Sempre que encontrava alguém, sua primeira atitude era apresentar essa pessoa a Cristo. 3 situações no Novo Testamento mostram bem essa característica de André. Ele levou Pedro a Jesus. Ele apresentou o menino com os pães e peixes a Jesus no milagre da multiplicação. Ele levou alguns gregos a Jesus, mostrando que o evangelho era para todos. André não era um pregador grandioso como Pedro, mas sua missão era igualmente importante. Ele tinha o dom de trazer pessoas para perto de Cristo. Após a ascensão de Jesus, André seguiu a grande comissão e levou o evangelho a várias regiões. A tradição cristã conta que ele pregou na Grécia, Ásia Menor e África, convertendo muitas pessoas ao cristianismo. De acordo com escritos antigos, André foi condenado à morte pelos romanos por pregar sobre Cristo. Ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Mesmo na cruz, André continuou pregando por 2 dias até sua morte, demonstrando uma fé inabalável. A história de André nos ensina 3 grandes lições. Evangelismo. Ele sempre levava as pessoas a Jesus. Serviço humilde. Nunca buscou posição de destaque. Fidelidade. Foi fiel até o fim, mesmo diante da morte. Hoje, André é lembrado como o padroeiro de vários países, incluindo Escócia e Rússia, e sua cruz em forma de X se tornou um símbolo do cristianismo. A vida de André nos desafia a sermos evangelistas em nosso dia a dia. Assim como ele apresentou Pedro a Jesus, também podemos apresentar Cristo às pessoas ao nosso redor. E você? Tem compartilhado sua fé com os outros? Se essa história te inspirou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre os discípulos de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.